Telespectadores da TV Prevê, estamos iniciando mais um programa É Direito e hoje o meu convidado é o Dr. Ivan José Abel, que é mestre em Direito Constitucional e professor do curso de Direito do IESB Prevê nas disciplinas de Antropologia, História do Direito e em Filosofia. Primeiramente, Dr. Ivan, muito obrigado por ter aceito o convite. E vamos conversar primeiramente aqui, doutor Ivan, com relação vamos pegar como exemplo essa questão, aquela insubordinação dos bombeiros, né, no Rio de Janeiro, esse fato recente aí que ainda está provocando muita polêmica, né? O que tem ocorrido com a nossa sociedade, doutor Ivan, né, nesse sentido? Um pouco de desobediência às leis, você, no caso aí são militares até, né, fazendo motim, né, algo assim talvez até impensável para os dias de hoje, né? O que está ocorrendo, essa reviravolta na nossa sociedade, doutor Ivan? Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, participando desse programa aqui bastante conceituado, né, a pessoa do diretor, Dr. Said, o professor Duda, né, e a todo o pessoal de Bauru. Bom, eu encaro o problema ocorrido no Rio de Janeiro com os bombeiros, né, como sendo o reflexo daquilo que nós estamos vivenciando na sociedade. Na verdade, eu até entendo, né, a particularidade do caso dos bombeiros, porque eles durante muito tempo não tiveram reajuste salarial, né, não acompanhou essa evolução, né, que houve dos reajustes. O funcionalismo público, de uma forma geral, não tem tido o acompanhamento dos reajustes que foram dados em nível nacional, e a gente percebe que isso gera um descontentamento, né, entre as pessoas, e eu também encaro que há uma certa responsabilidade do Estado, né, em manter também uma linha direta de diálogo em relação aos representantes dos corpos de bombeiros, né? Então, se houve realmente alguma insubordinação, eu acho que faltou um pouco o diálogo, né? Aquilo que o Habermas fala, né? Precisa se sentar à mesa, conversar, dialogar, e a gente percebe que os governos, né, de uma certa forma, eles são um tanto intransigentes em relação a essas questões, porque geralmente são pessoas que são indicadas para poder participar das negociações, pessoas que muitas vezes não têm condições de resolver o problema, né? Ele fala, vou levar o problema ao governador, ou vou levar o problema à Secretaria da Fazenda, e sem dúvida o corpo militar fica à espera de tudo isso, né? E percebendo que não há uma solução para o problema, talvez eles tenham extrapolado nas suas atitudes e, logicamente, indo ao encontro da ilegalidade, né? De certa forma, eu acho que precisaria-se ter um pouco mais de tolerância de ambas as partes, né? Um pai de família que ganha um salário de R$1.000 e poucos, né, eu acho que não dá para sustentar hoje uma casa, principalmente se ele tiver filhos, né, em idade escolar, etc. É até interessante, né, doutor Ivan, porque até alguns anos atrás, né, você falar em R$1.000, né, até hoje você fala R$1.000 enche a boca, né, certo? Mas acontece que a nossa moeda perdeu muito o poder aquisitivo, então falar hoje em R$1.000 já não é tanto dinheiro assim, não é isso? Exatamente. Né? Então, ou seja, apesar do Plano Real, né, ter provocado toda essa estabilidade econômica, né, e aparentemente uma estabilidade social, né, mas um salário hoje de R$545, ou que seja um salário de R$1.000, ainda mais para uma função como a dos bombeiros, né, importantíssima, não é mais lá essas coisas, não é isso, Ivan? Exatamente. Inclusive saiu um parecer do ministro Marco Aurélio de Mello, né,
dizendo que os governos estaduais, o poder público de uma forma geral, seja ele na esfera federal, estadual, municipal, não tem dado os reajustes das inflações, fazendo com que o poder aquisitivo dessas pessoas acompanhe, né, realmente a degradação do seu poder aquisitivo. Então, inclusive, há um trabalho todo, né, de discussão no Supremo Tribunal Federal, não é, que pode acontecer a qualquer momento do Supremo estabelecer que os reajustes salariais têm que acompanhar a inflação, o que não vem acontecendo em relação ao funcionalismo público de uma forma geral. E outras categorias também. E outras categorias também. Por isso que vai provocando até um certo achatamento, né? Mas eu lhe pergunto o seguinte, provoca esse achatamento para determinadas faixas salariais, que inclusive aí levou a esse tumulto, vamos dizer assim, mas por outro lado, né, em faixas de renda menores até, aparentemente está tudo calmo. Seria justamente em função dos programas governamentais, do Bolsa Família, né, que a sociedade brasileira está mais calma, principalmente nas camadas mais pobres? Eu entendo que esse trabalho social que o governo federal vem desenvolvendo, ele é importantíssimo. Por quê? Porque tem muita gente que fala, não, os programas sociais do governo é dar dinheiro de graça, etc. E não é bem isso, né? Porque a gente sabe que existem certos requisitos para que uma família possa receber a bolsa. A criança tem que estar na escola, isso é importantíssimo. Tem que estar com a carteira de vacinação em dia. Não basta apenas estar na escola, mas tem que frequentar a escola. Então eu vejo como um ponto positivo, né, todo esse trabalho. E mesmo a forma como isso movimenta a economia também, né? Porque se a gente olhar um pouco para os lados, né, a gente vai perceber que tem famílias sendo mantidas por aposentados, por exemplo, né? Sim. E que a renda é insuficiente. Eu acho que é fundamental o poder público ajudar essas pessoas que necessitam, né? Eu acho até que é pouco ainda o que se faz. Por quê? Porque nós não temos saúde de qualidade, não temos segurança de qualidade, não temos educação de qualidade. Quando eu falo educação, é educação pública, né? O serviço público de uma forma geral. Paga-se muito imposto, mas os reflexos, né, da utilização desse dinheiro público, dessa verba pública, pouco chega à população, principalmente aquelas que mais necessitam, né? Inclusive, você falou em saúde, educação e segurança, né? São as obrigações, inclusive, do Estado, não é isso, Ivan? Com certeza. Né? Que deixa um pouco a desejar, vamos colocar assim, né? Certo? Em que pese o recolhimento aí abundante de tributos, né? Deixa muito a desejar, não é pouco não, né? Deixa muito a desejar aos serviços públicos e as obrigações do Estado, no caso, né? Então, mas no seu entender, doutor Ivan, a sociedade brasileira está calma, certo? Assentada, vamos dizer assim, né? Falando em assentada, lembra até das questões rurais, dos assentamentos sem terra, tudo. Na sua opinião, em relação ao que poderia ter ocorrido com a redemocratização do país, a nossa sociedade hoje, nós podemos classificá-la como sendo uma sociedade estabilizada. Seria isso? Veja bem, se a gente for analisar o contexto, né, nós temos uma sociedade ordeira, né? Mas isso não é em função da lei, porque na verdade a lei ela é reflexo do quê? De um costume, de uma moral, né, vivenciada pela população, né? Embora às vezes a gente encontre situações de criminalidade, né? Mas se a gente for analisar isso dentro de uma perspectiva mundial, né, o Brasil ele está dentro dos padrões internacionais. Isso porque eu entendo o seguinte, né, como já dizia o próprio Durkheim, né, o crime ele existe na sociedade. Nós temos aí pessoas de bem e pessoas também que não têm boa índole, né? Pessoas
com a sua capacidade intelectual normal e temos pessoas também anormais. É lógico que a nossa sociedade ainda tem por trás o que segura a sociedade, é a religião, é a escola, é a família, que ainda dá suporte para que as coisas não saiam do controle. Então eu entendo que a nossa sociedade, embora tenha aí certos problemas pontuais, principalmente nos grandes centros, nas pequenas cidades ainda é mantida uma certa tranquilidade, né? E a questão das drogas, doutor Ivan, porque parece-me ser uma preocupação hoje pública dos governos, inclusive, não só de entidades, mas também do Estado como um todo, né? Prefeituras, governos de Estado, ou mesmo a União, né? E até porque nós tivemos aqui em Bauru esse caso recente, né? De pessoas sendo assaltadas aí, despidas, tudo. Uma pessoa que, confesso, né, usuário de crack, né? Ou seja, há uma preocupação muito grande com relação às drogas. Como que o senhor vê essa questão das drogas e como poderia ser feito um trabalho mais aprofundado nesse sentido para tentar minimizar o impacto das drogas na nossa sociedade? Eu particularmente entendo que a questão das drogas, ela começa pela estruturação familiar, né? Sem dúvida alguma que ali é que é o ponto central, a educação familiar, né? A estrutura familiar. E também a forma como os institutos, né, os organismos educacionais abordam o tema. Eu acho que a questão das drogas, ela está aí, ela não pode ser camuflada, não pode ser acobertada, né? Nós precisamos trabalhar isso com bastante profundidade, através de campanhas de esclarecimento, através de um trabalho feito tanto pelas organizações não governamentais, que têm um papel importante, e também pelo Estado. Quando a gente fala em drogas, a droga ela entra de alguma forma pelas fronteiras, né? E as fronteiras não é só a fronteira federal, nós temos as fronteiras estaduais também. Nós temos aí situações onde muitas vezes a população também se omite, né? A gente tem aí os disques de denúncias, etc., né? Que a população poderia colaborar um pouco mais em relação a isso. Quer dizer, há um envolvimento que deveria de ser de todos, né? Toda a sociedade se engajar e participar dentro desse processo, tá? Agora, a questão das drogas, doutor Ivan, veja bem, só as campanhas não estão resolvendo, porque vamos fazer uma comparação com o caso do cigarro, né? Com as campanhas aí contra o fumo, né? Nós tivemos assim uma redução significativa de pessoas fumantes, né? Certo? Inclusive nós fizemos uma pesquisa numa instituição de ensino, né? E apenas 10% declararam ser fumantes no universo aí, né, de 150 pessoas, apenas 15 declararam ser fumantes, o que é até significativo essa redução, né, principalmente na faixa etária em que essa pesquisa foi efetuada. Agora, com relação às drogas, as campanhas que inclusive estão sendo feitas, né, na mídia, tudo, não estão surtindo assim tanto efeito. A cada dia parece que aumenta o número de usuários. E que tipo de ação precisaria ser tomada pelo Estado, doutor Ivan, para que freasse um pouco essa corrida aí pelas drogas? Veja bem, eu entendo o seguinte, né, que a droga, né, ela entra de alguma forma na vida da pessoa, né? Ela se abre para a droga. Porque onde você tem uma família estruturada e você, na qualidade de pai ou de mãe, você orienta os filhos, né? Então, é lógico que há uma possibilidade maior dessa criança ou desse jovem, desse adolescente não entrar nas drogas. No entanto,